Olá, meus atletas, tudo bem? Hoje o nosso assunto é bem legal, é sobre a quantidade de proteínas que nós devemos consumir durante o nosso dia a dia. Será que na fase de hipertrofia temos que aumentar mais a quantidade de proteína? Será que na fase de emagrecimento temos que consumir menos proteína? Então essas serão algumas dúvidas que nós iremos esclarecer hoje com esse nosso vídeo. Pessoal, de maneira bem simples, proteína nada mais é do que um conjunto de partículas menores, de unidades menores, denominado de aminoácidos. Então, se nós pegarmos vários aminoácidos e uni-los, nós iremos formar uma estrutura maior, uma cadeia maior, denominada de proteína. Mas então, para que é que nós consumimos proteína? Por que é que nós temos que consumir proteína no nosso dia a dia? Pessoal, simplesmente porque a principal função da proteína é estruturação, é formar estruturas. Como nós podemos observar nessa figura, a proteína ela compõe praticamente todo o nosso corpo. Como, por exemplo, a proteína compõe pele, a proteína compõe cabelo, a proteína compõe fibras nervosas, a proteína faz parte da formação de hormônios, faz parte da composição de hemoglobinas, a proteína promove a formação de tendões. Então, pessoal, proteína é de suma importância no nosso organismo, justamente porque compõe estrutura. Beleza, então onde é que nós podemos encontrar proteína? Existem duas fontes de proteína, a fonte de proteína vegetal e a fonte de proteína animal. Aqui, por exemplo, são algumas fontes de proteína vegetal. Dentre elas, principais fontes de proteína vegetal que contém proteína são soja, abóbora, semente de abóbora, tá certo? Amendoim é riquíssimo em proteína, gergelim também é riquíssimo em proteína, dentre os outros. Nós podemos encontrar também as proteínas nos alimentos folhosos, como por exemplo, no brócolis. É por isso que seu Nutri prescreve tanto brócolis para você. Ele quer que você utilize aquele vegetal como fonte de proteína. Então, por exemplo, quase 50% do brócolis, quase 50% do espinafre tem proteína. Ó, o espinafre tem 49%, tá certo? O brócolis tem 45%. Cogumelos, pessoal, é riquíssimo em proteína. Então você pode encontrar também as proteínas nos alimentos folhosos. Outra fonte de proteína é a fonte de proteína animal, onde nós encontramos os nossos queridíssimos aminoácidos. Ó, carnes contêm proteína, leites e derivados contêm proteína, peixes, ovos e o nosso velho whey. Então, pessoal, quanto realmente de proteína nós devemos consumir por dia? Bem, em 2017, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a ISSN, ela se posicionou da seguinte forma: praticantes de atividade física que querem ganhar massa muscular devem consumir entre 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia, tá? Pacientes que estão em fase de emagrecimento, pessoas que estão em fase de emagrecimento com dietas hipocalóricas, para manter a massa muscular, tem que se aumentar um pouco mais a quantidade de proteína. Tem que consumir entre 2,3 a 3,0 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. Uma coisa também que é bem interessante é doses agudas, isto é, nas refeições durante o dia, tem que se levar em conta a quantidade de leucina por refeição. Então, para que você tenha realmente uma quantidade legal de proteína, certo? Para que aquela quantidade de proteína seja eficaz, naquele volume de proteína que você está consumindo tem que conter pelo menos entre 0,7 a 3,0 gramas de leucina por refeição. Beleza, é um pouco complicado, né? Mas então vamos entender na prática, porque é a prática que nos ensina. Aqui, por exemplo, eu peguei um paciente, um homem fisicamente ativo, de 25 anos de idade, tem 1,75 m, pesa 85 quilos e pratica musculação 1 hora por dia. Bem, e o objetivo dele é aumento de massa muscular. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei 1,5 gramas de proteína, multipliquei pelo peso dele, que é 85 quilos, e deu um total de 127,5 gramas de proteína por dia. Então, eu peguei esse paciente, prescrevi um programa alimentar e disse que ele ia comer 6 refeições por dia. Então, o que foi que eu fiz? Peguei esses 127,5 gramas de proteína, dividi em 6 refeições. E cada refeição tem que conter 21,25 gramas de proteína. Beleza. Então,
Vamos para o exemplo. Tá aqui. Um exemplo aqui do café da manhã. O café da manhã desse praticante de atividade física eu coloquei da seguinte forma. 200 ml de café puro, 100 gramas de cuscuz de milho, 3 ovos inteiros mexidos. Onde o total de proteínas tem que dar, lembre lá, 21,25. Beleza. Já sei que em 100 gramas de cuscuz de milho tem 3,5 gramas de proteína. E 3 ovos inteiros mexidos tem 19,5 gramas de proteína. Se eu somar 3,5 mais 19,5 vai dar 23 gramas de proteína. Então eu bati a quantidade de proteínas necessárias para aquela refeição daquele paciente. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui vai o bizu do Nutri. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam o seguinte. Na fase de emagrecimento corporal, utilize entre 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. O segundo bizu do emagrecimento é adicione proteína em todas as refeições daquele paciente. Justamente para quê? Para promover um efeito sacetogênico e o paciente não sentir fome e para evitar catabolismo muscular, evitar com que aquele paciente perda massa muscular. O outro bizu é na fase de hipertrofia. Bizu 01. Na fase de hipertrofia, utilize entre 2,0 a 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. Outro, adicione pelo menos 4 refeições ricas em proteína para manter o que nós chamamos de pool de aminoácidos, manter uma quantidade de aminoácidos constante na corrente sanguínea. E o último bizu é que nas refeições pré e pós-treino, aumente mais a quantidade de proteína desse paciente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço do Nutri e fiquem com Deus e até a próxima.